Olá, sejam todos bem-vindos. Estejam todos bem-vindos a mais esse nosso trabalho, a mais esse Desancorando da Matrix. E hoje eu quero falar de algo que todo mundo acha que entende. Normalmente, a esmagadora maioria das pessoas acham que entendem. Mas, na verdade, quase ninguém percebe aonde isso realmente começa, né? Aonde qual é o ponto inicial de movimentação disso que hoje nós vamos conversar, que é sobre o orgulho, né? E para a gente já ter um entendimento, não é aquele orgulho raso, né? Não é aquele orgulho normatizado, né? Que as pessoas normalmente apontam, né? Um no outro, fulano é orgulhoso, fulano, né? Mas é o orgulho em si como uma estrutura interna, né? Como um elemento psíquico, né? Ou seja, a forma de se olhar o orgulho como um mecanismo da Matrix. Sim, como um mecanismo da Matrix, né? E por que isso? Porque a Matrix, a gente já sabe, a gente tem falado, né, várias vezes, a Matrix ela não se alimenta e não se sustenta, né, de sistemas externos. Também até um pouco, né, mas ela não se sustenta de sistemas internos, ela se sustenta da nossa energia, né? E ela se sustenta, na verdade, por posturas internas rígidas, né? Que a maioria das vezes, né, se parecem com força, né? São confundidas com força, entendeu? Mas, na verdade, elas são, nós podemos dizer que são defesas, defesas antigas, né? E uma dessas defesas, talvez uma das mais sofisticadas que existe, né, como arma da Matrix, é o orgulho. Então, já tem uma galerinha chegando aqui. Elis, seja bem-vinda. Buenas. Né? Vamos ver quem mais está aqui. A Viviana, seja bem-vinda, Viviana. Boa noite. Buenas noches. Quem mais está aqui? A Marilete Seco. Boa noite, Marilete. Seja bem-vinda. Acredito que não nos conhecemos, mas saiba que tu é muito bem-vinda neste trabalho, né? O pessoal vai entrando aí, fique à vontade para comentar, fique à vontade para mandar a sua versão, a sua visão sobre o que nós estamos falando aqui. Olha aqui, a Lauana, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, quem mais está aqui? Vamos ver, o Osni. Boa noite, Osni, seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos, né? Estava falando aqui, é importante a participação de todo mundo, de fazer seus comentários, colocar suas ideias, isso aqui não é uma imposição de conteúdo, e sim uma troca, né, que a gente faz aqui todas as quartas-feiras,
às 19 horas. E amanhã tem live no canal do Instagram da Ancoragem. O pessoal pediu lá no grupo sobre um assunto lá, sobre os sonhos, significado dos sonhos. Amanhã a gente vai fazer. Rosi me passou a bola, eu vou ser obrigado a fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, de verdade, né, o que é o orgulho? Diferente do que nós conhecemos do que nós aprendemos, né, sobre orgulho, com alguns conceitos, a forma de ver isso, qual é o entendimento sobre esse estado de ser, vamos dizer assim, que na verdade, que nós vamos aprofundar aqui é mostrar que justamente que isso é uma coisa um pouco diferente quando a gente está falando em Matrix, do conceito, né, de armas, dá para se dizer assim, da Matrix, no sentido de nos manter dentro do processo, como uma engrenagem do processo de geração de energia, né? Então, assim, ó, o orgulho, ele não nasce da força. Na verdade, o orgulho, ele nasce da defesa. Quando é que o orgulho surge? O orgulho surge quando a pessoa, em algum momento, teve a dignidade ferida, em algum ponto lá da vida dela, ela se sentiu, né, com a sua dignidade ferida. Em algum momento, quando ela possa ter se sentido diminuída, né, possa ter se sentido humilhada, né, possa ter se sentido rejeitada, ou até impotente perante determinada situação. E aí, lá nesse momento, ela decidiu, ela tomou uma decisão consciente, porém influenciada pelo subconsciente. Lembrando que o nosso subconsciente, ele trabalha com as informações que ele recebe do consciente, ele só processa, ele não julga, não sabe se está certo, não sabe se está errado, não sabe o que é melhor, não sabe o que é pior. Ele trabalha com as informações que vêm do nosso consciente. E as informações que montam este pacote de informação que a gente manda para o nosso subconsciente vêm do meio. Claro que vem de outras coisas, né? Enfim, vem da ancestralidade, através da linha da ancestralidade, vem de vidas passadas, vem do contexto do campo familiar e tal, entendeu? Porém, isso é o meio, né? Mas se é da minha ancestralidade, não vem do meu meio. Sim, vem do meio da ancestralidade. A informação é formada e ela vai passando. Tá? Então, assim, normalmente, nessas situações, né, lembrando que a informação vem do meio, a pessoa decidiu consciente ou inconscientemente, mais inconscientemente do que conscientemente, mais por desconhecimento do que por conhecimento. Né? E sentiu e expressou a seguinte vontade. Bom, ela foi humilhada, ela sentiu a dignidade ferida, se sentiu diminuída em determinados momentos, humilhada em outros momentos, rejeitada ou talvez impotente perante alguma situação, e aquilo ali trouxe para ela um conceito, que é, abre aspas, eu nunca mais vou depender de ninguém. Eu nunca mais vou me curvar para ninguém. Eu nunca mais vou pedir algo para alguém ou mostrar fraqueza. Quem nunca passou ou pensou isso na vida? Quem? Quem de nós, né? De nós todos, né? Nunca passou ou pensou isso na vida numa dessa situação. Então, aqui,
a gente já consegue perceber uma coisa importante, né? Muito importante, por sinal, que, diferente do que a gente pensa, o orgulho não é um traço de personalidade. Né? A gente, quando aponta o dedo, fulano é orgulhoso, a gente, o contexto dessa fala está demonstrando que isso seria um traço de personalidade daquela pessoa, entendeu? Aquele cara é orgulhoso, fulano é orgulhoso, né? Mas a gente olhando por esse prisma, a gente já observa que o orgulho não é um traço de personalidade, e sim uma decisão interna de sobrevivência. Né? Vamos ver o que quem é que entrou mais aqui? A Viviana. Vamos ver quem está aqui. Com a Marta Pereira. Boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. O que a Viviana falou aqui? Né? Faz total sentido, sim. Exatamente. Se a gente olhar por esse prisma que a gente não está acostumado a olhar, a gente vai ver, sim, que faz total sentido. Né? O orgulho é uma... Deixa eu tirar os óculos, senão não enxergo. Eu sou o contrário, tá? O orgulho é um falso empoderamento para quando a pessoa se sente acuada, então ela se veste do seu ego para se proteger e para tomar força, Liliana. Exatamente. É bem isso aí. É bem isso aí. Né? Só que tem algo que a gente precisa olhar aí. Que a maioria das vezes, essa decisão, não vou mais depender de ninguém, não vou me curvar, não vou pedir, não vou mostrar fraqueza, entendeu? Ela não é de agora. Essa decisão foi tomada lá na infância, considerando o que a gente falou, informações vindas do meio, que pode ser o meio familiar, pode ser ancestralidade, pode ser, entendeu? Que são informações essas que nos levam para o momento, para o ponto em que a gente abre o campo para receber as informações do meio, da Matrix, né? Entendeu? Tu não pode jamais depender de ninguém. Tu não pode te curvar para as pessoas. Onde é que está o teu amor próprio? Tu não pode pedir nada para ninguém, entendeu? Tu tem que mostrar força, tu não pode demonstrar fraqueza, porque senão tu não serve. Mas esse senão tu não serve senão tu não é um gerador de energia para movimentar as engrenagens da Matrix. Né? Então, muitas vezes, e a maioria das vezes, essa decisão já foi tomada inconscientemente lá na nossa infância. Né? Outras vezes, essa decisão ela é tomada e o campo vibratório inicia numa relação amorosa, dentro de uma relação amorosa. E, pasmem, muitas vezes ela se inicia num ambiente espiritual. Se a gente olhar os outros podcasts, a gente vai ver um pouco mais de sentido nisso tudo. Né? Se iniciam num ambiente familiar, muito normal. Muito normal. E mais normal ainda, no ambiente profissional. Normalmente, a gente vai ver aqui depois alguns meios, mas os meios mais perigosos, vamos dizer assim, né? Os meios que mais nos influenciam, né? São o campo financeiro e o campo dos relacionamentos, que na verdade é quase tudo, né? Na nossa estada aqui, porque a gente só reiterando o que a gente já falou nos outros trabalhos, não existe um campo separado do outro. Né? Eu nunca vou estar bem no relacionamento, por exemplo, se o meu financeiro não estiver bem. Eu nunca vou estar bem no meu trabalho se o meu relacionamento não estiver bem. Eu posso estar 80%, até 90%,
mas em plenitude, como a gente fala, não. Entendeu? Impossível, né? E às vezes, assim, a gente tem um bom relacionamento, ou às vezes acha que tem um bom relacionamento, tá bem no quesito trabalho, né? E tá com problemas financeiros. E aí direciona a cura, a busca, né, de melhorar o campo financeiro. Né? Isso vai adiantar? Não vai, entendeu? Porque todos os campos se interpenetram, né? Então, nunca é culpa de uma situação. Né? Tem o meu campo pessoal, tem as minhas ações, tem as minhas atitudes, tem a minha tomada de decisão, tem o que vem da ancestralidade, tem a minha visita, enfim, um monte de coisa, né? Mas não é isso que a gente, né, tá falando aqui. Então, essa abertura, né, do portal para a gente passar a movimentar essa informação, esse elemental, né, ele pode vir de qualquer um desses meios, né? Pode ter sido na infância, pode ter sido numa relação amorosa, pode ter sido no trabalho, blá, 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 blá. Então, normalmente, e isso sim é normalmente a esmagadora maioria das vezes, a pessoa nem lembra mais deste evento. Entendeu? Porque em si, aquela reação comandada pelo orgulho, ela é um momento de reafirmação. Então eu vou sim me esquecer, eu vou lembrar talvez do motivo, eu vou lembrar talvez da consequência, mas da reação em si, o que gerou o momento da reação, a gente normalmente já esquece logo. Isso é natural, entendeu? Porque a gente vai dar importância para o que tem maior evidência, né? Só que tem um detalhe. A gente mente, a mente mente. Então, a gente não lembra, mas o nosso corpo lembra. O nosso corpo continua carregando e movimentando a informação. Como é que tá meu som aí? Tá bom? Alguém pode responder? E o campo também lembra. Né? A gente mentalmente esquece. Mas o corpo físico, o nosso corpo físico, material, e o campo, né, ao qual esse movimento está sendo, como é que eu vou dizer, onde está acontecendo esse movimento também. E a partir daí, né, é que o tal do orgulho vira um escudo. Como assim vira um escudo? Vira um escudo para quê? Ele vira um escudo para nos proteger dessa dor. Né? Ele vira um escudo para quê? Para preservar a nossa imagem. Né? Ok? Vira um escudo mais para quê? Para nos manter no controle. Ah, tudo bem. Que bom, né? Muito bom isso. Só que aí existe um preço a pagar. Aí ele nos cobra um preço, e normalmente é um preço alto, né? Que é nos levar inconscientemente para o isolamento, para o campo de isolamento, que quando eu digo assim, eu não preciso de ninguém, né? Que campo que eu estou entrando? Do isolamento, de estar sozinho. Né? Isso endurece o nosso coração, o nosso sentir, né? O nosso corpo emocional endurece. E qual é o problema nisso? Eu passo a ter dificuldades aí de novo, vamos lá para os relacionamentos, porque eu não consigo me entregar, eu não consigo amar, eu não consigo, né, me colocar em plenitude dentro de um relacionamento, e não só um relacionamento homem e mulher, né, mas os relacionamentos de uma forma geral. Né? Às vezes o relacionamento familiar, o relacionamento, né, com os colegas, o relacionamento dos amigos passa a ser muito, vamos dizer assim, fútil, né, vago.
Não que eu não fale, não que eu não me envolva e não que eu, sabe? Mas não existe a entrega, no sentido que deve entregar. Quem falou aqui? A Rosane. Boa noite. Boa noite, Rosane. Bom, sim, nós estamos aqui sempre para a gente estar trocando ideias. Eu já falei, né, com o pessoal para interagir e tal, que é bem bacana, né? E a nossa intenção aqui é essa, né? E ainda, consequentemente, né, vamos dizer assim, por trás dessa carapaça, né, dessa máscara do orgulho de nos proteger da dor, de preservar a nossa imagem, né, e de nos manter no controle, ele, além de nos isolar, endurecer, né, o nosso sentido, quer dizer, o nosso coração, ele ainda interrompe o fluxo da vida, em todos os sentidos, entendeu? Porque eu passo a ter aquela percepção de isolamento, como a gente falou, e de endurecimento. Muitas coisas que seriam minhas, muitas coisas passam na minha frente. Sabe aquela velha história do cavalo encilhado, né? Muitas coisas passam na minha frente, entendeu? E eu, por estar fora da minha capacidade de entrega ao campo ao qual estou envolvido, seja lá qual for, entendeu? Eu não enxergo aquilo passar e isso causa, sim, uma interrupção no fluxo da minha vida, porque ali poderia estar uma oportunidade. Ok? Então, aqui nesse ponto que nós falamos até agora, já começa o ponto-chave da Matrix. Né? Que ponto-chave é esse? Tudo que interrompe o fluxo, qualquer coisa que interrompa o fluxo e qualquer fluxo, tá? Para a Matrix, serve como uma prisão disfarçada de proteção. Entendeu? Eu mostro um campo de proteção, mas ao mesmo tempo eu estou aprisionando aquela pessoa. Ok? Então, que prisão é essa? Como assim? É uma grade? O que é? Bom, essa prisão, na verdade, ela se localiza no nosso campo interno. E como é que o orgulho influencia o nosso campo interno? Né? Que é o que a gente pode chamar dessa prisão invisível. E que aqui dá para se dizer que é aonde acontece o dano maior e o dano mais silencioso, que é justamente onde a gente não consegue, né? A gente não observa isso, né? Então, no nosso campo interno, nessa prisão invisível, né, o orgulho ele nos impede de, primeiro, de admitir que nós não sabemos algo e que nós, né, nós temos que ter a consciência de que isso de informações que eu recebo do meio é que é a verdade. Né? Além disso, o objetivo é bloquear esse nosso pedido de ajuda, vamos dizer assim, criando uma identidade rígida, né? Que isso muita gente tem, né? Vamos olhar para nós mesmos, inclusive eu, tá? Vamos olhar para nós mesmos, que é aquela fala do eu sou assim, e acabou. Né? Gerando essa fala, essa consciência de que eu sou assim, entre aspas, né? Eu sou assim e acabou, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Isso gera uma falsa autossuficiência. Nós somos seres sociais. Né? Então, olha agora, repara, pensa agora, como que é essa frase, abre aspas, eu sou assim, e acabou, fecha aspas.
Como é que ela... como ela consegue ser e como ela é, de verdade, uma âncora poderosíssima da Matrix, né? No sentido de nos manter lá na prisão interna, na prisão interior, onde nós podemos ser manipulados. Então, quem está na prisão tem que ir alguém lá dar comidinha, tem que ir alguém lá levar para tomar banho de sol, não é assim? Eu nunca fui preso, mas eu sei que é assim, né? Então, gera essa falsa autossuficiência. E essa falsa autossuficiência, o que faz com que aconteça? Começa a fechar as portas, começa a fazer com que se encerre os nossos processos. Ela impede a nossa transformação natural, né? E, consequentemente, dentro destes processos aí, dentro desse movimento, ela vai nos trazendo, nos causando uma solidão interna. E essa solidão interna, ela vem travestida de, sabe? Antes sozinho do que mal acompanhado. A gente sempre o meio nos convencendo do contrário. Antes só do que mal acompanhado, eu preciso silenciar, sabe? Eu preciso ter os meus momentos sozinhos. Não estou dizendo que a gente não precise, tá? O que estou dizendo aqui, que nesse campo, nessa condição, essas informações são geradas da forma negativa, né? Isso nos traz essa solidão interna, né? Isso que impede a nossa transformação vai nos trazer involuntariamente dificuldade de aprender. O pior, resistência ao sentir. Eu sei que o meu coração está dizendo tal coisa, né? Mas eu resisto a isso. Eu não faço isso. Porque se eu fizer isso, eu vou me diminuir. E aí a gente vai para onde? A gente vai para lá, para a repetição dos mesmos padrões. Pior, mesmo sofrendo. Sofro, mas continuo repetindo os mesmos padrões. É de se pensar nisso, né? Bom, então, para vocês que estão aqui, para vocês que vão assistir depois, eu quero que vocês perguntem agora para si mesmo, façam uma pergunta para si mesmo. Quantas vezes você já repetiu um padrão, mesmo sabendo que estava errado? Repetiu esse padrão, sabendo que estava errado, e não conseguiu sair dele. Quem de nós, né? Por dentro, a pessoa cansa, mas ela não se permite parar. Ela não se permite encerrar. Porque se ela parar, ela vai estar admitindo que existe um limite. E para o orgulho, o limite é uma ameaça. É uma ameaça mortal. Certo? E no nosso campo emocional e no nosso campo psicológico? Como é que o orgulho, nessa visão que nós estamos colocando aqui, como é que ele age? Dentro do nosso campo emocional, do nosso corpo emocional,
o orgulho ele se transforma numa armadura. Ele pega os medos que nós temos, né, no campo psicológico, no campo emocional, ele pega os medos que nós temos, junta todos, né, e cria uma armadura. Né? Para que ele cria essa armadura? Bom, tá certo, ele cria essa armadura para reprimir a vulnerabilidade. Né? Aí ele transforma o medo, tem no outro podcast falando sobre o medo, né? Transforma o medo em arrogância. Eu não sou arrogante, não é questão de personalidade ou de características que a gente está falando, é uma questão de sentir, né? E nós somos, em determinados momentos, arrogantes sem perceber, né? Porque isso é imperceptível, né? Então ele transforma o medo em arrogância, né? Pega todo aquele pacote de inseguranças que nós temos no nosso campo emocional e no nosso corpo emocional, né? Atuando lá na nossa psique, e transforma essa insegurança em controle. Derrete tudo numa panela e dá uma nova roupagem para essa segurança, chamando de controle. O que isso gera? Isso gera uma tensão constante. A pessoa insegura está sempre numa tensão constante. Pode parar para perceber. Entendeu? Ela está sempre trabalhando aquela informação do será que vai dar, será que eu consigo, será que isso está certo, será que eu devo, será que eu não devo. E nós temos inconsciente o nosso pacote de insegurança, o nosso pacote de medo. Tem no outro podcast que a gente já falou sobre isso, sobre o medo. Tá? E isso tudo acaba gerando uma necessidade, né? Que passa a ser muito difícil para nós, a gente sente a necessidade e passa a ser muito difícil relaxar, não no sentido físico, né? Mas no sentido de soltar e confiar. E aí é onde vem, com esse pacotão todo aí, com essa nova roupagem, com essa roupa bonita de grife, vem a autossabotagem inconsciente. A partir daí. Forte isso, né? Interessante. Aí a pessoa, ela está sempre em estado de alerta. Por mais que ela esteja relaxada, para criar um exemplo aqui, se cair um palito de fósforo no chão, ela desperta. Tá? Porque lá, né, no subconsciente, né, nos meus processos de autossabotagem, eu não consigo descansar. É a coisa aquela do fulano tem o sono leve, qualquer coisinha eu me acordo, entendeu? De propósito ele vê isso? Não. Né? É porque ele está em estado de alerta. Inconscientemente, mesmo dormindo, está em estado de alerta. Né? Então, essa pessoa normalmente está sempre se justificando, sente necessidade de se justificar, e está sempre, pior ainda, se explicando para si mesmo, se explicando internamente. O que é pior? Porque eu gero um campo aí de desconfiança dentro de mim mesmo. Eu não confio em mim mesmo. Vamos ver o que a Elis está falando aqui. Os traços do caráter de hate. Isso aí. Isso aí. Entendendo que o orgulho não é uma característica de caráter. Diferente do que a gente pensa. Entendeu? O orgulho é um campo. É uma influência. Né? Mas sim, tem tudo a ver. Excelente, né? A dica aí, né? Da
Eles têm tudo a ver, sim. Tá? Então, nessa autossabotagem inconsciente, a pessoa está sempre em estado de alerta, a pessoa está sempre se justificando para, né, as pessoas, para todo mundo, para as situações externas, e está sempre, o pior de tudo, se explicando internamente. Ela não está livre, ela não soltou, tá? Ela não consegue soltar, porque ela cria uma desconfiança interna. Né? Inclusive, mesmo quando está tudo bem, né? Que não está, na verdade, né? Mas dentro do conceito da Matrix que estar bem é isso ou estar bem é aquilo, então mesmo quando está tudo bem, dentro deste conceito, o corpo não descansa. Eu não me incomodei, eu não fiz nada demais ontem, eu não isso, eu não aquilo, eu não fiz nenhum tipo de processo, eu não fiz nenhum tipo de movimento energético, espiritual, nada, entendeu? E eu me acordo cansado. Aí, isso, sabe? Isso aí é um prato cheio. Isso é o que a Matrix adora. Por quê? Porque um ser que está em constante tensão, ele não cria. Quem cria tem desenvolvido o seu senso analítico muito maior do que quem não cria. Então, eu preciso de seres que não criem nada, apenas obedeçam ao que já existe, ao que foi criado por alguém. Entendeu? Essa pessoa não flui, porque ela não pode fluir. Se ela fluir, ela entra para um estado, né, de amorosidade, ela entra para um estado enfim, mais avançado, que ela não se submete a esses processos da Matrix. E ela faz o quê? O que a Matrix quer. Ela só reage aos impulsos externos. De se pensar. E nos relacionamentos, vamos lá, por um dos calcanhares de Aquiles, né, dessa questão que nós estamos vendo aqui com relação ao orgulho. Né? Nos relacionamentos, o orgulho, nesse viés, ele se apresenta na roupagem de poder no lugar de troca. E assim, nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos no movimento financeiro. Tá? Depois nós vamos falar sobre o financeiro. Tá? Mas esses são os dois campos principais da movimentação tridimensional, que é o que a Matrix tende, assim como a galinha dos ovos de ouro, né? Para atuar. Tá? Então, neste caso dos relacionamentos, o orgulho, aqui o orgulho ele aparece nu, né? Sem maquiagem. Porque ele eu falo isso porque o orgulho nu, sem maquiagem, é o orgulho quase que diretamente esse que a gente faz, que a gente aponta o dedo, falando, é orgulhoso, tu é orgulhoso por isso, tu é orgulhoso por aquilo, né? Entendeu? Que ele está aí nessa dificuldade de pedir desculpas, lembrando de todos os aspectos que nós já falamos até agora nessa live aqui, os porquês, né? Entendeu? Não vou me rebaixar, não vou pedir mais nada para as pessoas, não vou, sabe? Não vou me colocar numa situação de menor. Então, gera esse campo, né? A necessidade de estar sempre certo, tipo, né? Eu até escutei, mas eu não ouvi. Por quê? Porque eu considero que a minha versão supera, né, aquela versão de algo X ou Y que foi falado. E
Outra coisa bem comum, né, que é a incapacidade de ouvir sem estar armado, sem já estar preparado para se defender. Isso é mortal, e isso acontece direto. É muito raro a pessoa, naturalmente, ela ouvir, às vezes, uma crítica e ela pausar, ficar quieto, parar, pensar sobre aquilo e talvez num outro momento retornar o assunto. Normalmente, o orgulhoso, nesse campo que nós estamos falando, ele está ouvindo, mas ele já está ouvindo, preparando a resposta, ele não está processando nada, ele está preparando a resposta sobre aquilo que tu está falando. Né? Isso aí, obviamente, vamos falar de relacionamento, vai criando um afastamento emocional. Vai criando uma concepção de que, mas se acontece tudo isso, é porque eu estou achando que eu não gosto de verdade dessa pessoa, eu estou achando que talvez, né, eu tenha que repensar o meu sentimento, eu estou achando que, entendeu? E isso é um padrão inconsciente. Às vezes a pessoa perde a oportunidade, assim, de ter, talvez, não vou dizer que seja o único, mas normalmente é o melhor relacionamento da vida dela em função do tal do orgulho. Né? Quais as consequências disso dentro de um relacionamento? Precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Isso vai causar conflitos repetitivos, né? Vínculos, que eu acabei de falar agora, da incerteza sobre o seu sentir, vai causar vínculos rasos ou vínculos instáveis. Uma hora eu estou dentro, outra hora eu não estou dentro, se acontece isso eu estou dentro, se não estou, eu estou dentro, e que vai levar para aquilo que começa normalmente a acontecer, né, que são as rupturas constantes, os vai e volta. Alguém se identificou aí? Nem de nós, né? Nós aqui não nos identificamos com isso. Ok? Bom, ainda dentro dos relacionamentos, o orgulho ele é o elemental que ele causa uma sensação de poder dentro da relação, né? Aonde deveria se ter a sensação de troca. E eu vou dizer para vocês aqui uma frase, que é uma frase que eu sei que talvez é um pouco até dura, né, de se ouvir às vezes, mas é 100% verdadeira. O orgulho é que faz a pessoa preferir perder alguém do que perder a razão. Com um monte de roupas aí nas nossas autodesculpas da nossa autossabotagem. Tá? Entendeu? É só olhar e entender quantas relações, quantos relacionamentos, não sei se alguém já passou por isso ou não, acabam e se observa que não foi por falta de amor, porque um continua lá num canto, continua amando, o outro continua te amando, o outro papai, aquele campo continua existindo. Né? Na verdade, esse relacionamento acabou por excesso de orgulho. E show de bola! Aqui a Matrix age mais fortemente, criando essa separação, criando essa distância e criando essa solidão compartilhada. É um querendo lá, o outro querendo lá, mas não existe o encontro. Né? Cria essa solidão compartilhada. E para que serve isso? Lembra, a Matrix se alimenta da nossa energia. A Matrix não quer e não pode ter seres plenos. Ela tem que ter seres deficientes em algum ramo, em algum campo da existência.
Porque todos os campos estão ligados, então se eu estou deficiente num, eu não tenho plenitude. Tá? Eu posso estar bem no outro. Não estou dizendo que se eu estou ruim num, eu não vou ficar ruim em todos. Não, eu posso estar bem em tudo e estar ruim no relacionamento. Mas aí eu não estou pleno. Eu não estou pleno financeiramente, eu não estou pleno pessoalmente, eu não estou pleno profissionalmente. Ok? E no campo financeiro, vamos lá para o segundo calcanhar de Aquiles. O nosso, eu já estou falando demais, nós já estamos com 45 minutos e eu nem percebi. Né? E no campo financeiro, então? Campo financeiro, a consequência do orgulho é o interrompimento do fluxo. A gente até, essa semana aí, teve apresentando alguns trabalhos sobre a questão de recuperação do fluxo do dinheiro, tá? Não é financeiro. Então, esse campo, na verdade, é sempre um dos mais afetados. Por quê? Porque ele é o calcanhar de Aquiles. Ele e o relacionamento é o calcanhar de Aquiles. São os que vão causar, vamos dizer assim, um estrago maior, né? E é onde a gente menos percebe a atuação de orgulho. A gente tem outros nomes, a gente tem outras descrições para as coisas que acontecem ali e que geram a desarmonia tanto em relacionamento como financeiras, né? Porque nesse campo, no campo financeiro, o orgulho, ele impede, né, a pessoa de aprender com quem sabe mais. Opa, o que é isso? O que tem isso a ver com financeiro? Né? Tem tudo. Tem tudo a ver com financeiro. E não é com quem sabe mais sobre financeiro, é com quem sabe mais. Porque eu cresço, eu desenvolvo e eu enxergo as possibilidades. Né? Ele dificulta a pessoa de aceitar determinadas orientações no financeiro e fora do financeiro. Bloqueia parcerias. Por quê? Porque eu estou fechado, lembra? Eu estou na minha prisão invisível. Eu deixo o cavalo encilhado passar. Tá dando para captar, gente, mais ou menos? Né? E o pior de tudo, tá? Que o orgulho, dentro, né, do campo financeiro, ele faz a pessoa rejeitar oportunidades. Não porque elas não sejam boas, porque elas podem ser a melhor possível, mas se elas não vierem do, entre aspas, jeito certo meu, eu as rejeito. Do jeito que eu acho que deveria ser. Só que eu tenho dificuldade de aceitar a orientação, dificuldade de aprender com quem sabe mais, né? E normalmente bloqueio as parcerias. A oportunidade vai chegar e eu vou dizer que não, porque elas não vieram do, entre aspas, meu jeito. Então, no campo energético, como é que o dinheiro age no campo energético? O dinheiro, ele age na troca, ele é uma troca, né? Energeticamente, o dinheiro é troca, ele é flexibilidade e ele é circulação. Se eu preciso de troca, preciso de flexibilidade e eu preciso promover a circulação, tá? E eu tenho algo, o orgulho, né, que cria rigidez, essa rigidez que a gente está falando desde o começo da live aqui do podcast, o que eu faço? Eu travo o fluxo. Resultado, estagnação financeira, ganhos irregulares. Ora eu ganho, ora eu não ganho, ora eu estou bem, ora eu estou mal. Né, o dinheiro hoje entra, amanhã não entra. A sensação de esforço excessivo para pouco retorno. Pô, cara, mas eu trabalho que nem um burro, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou trabalhando, eu estou fazendo horas por dia disso, daquilo, daquele outro, e o dinheiro não vem. E também a prosperidade, a dificuldade de prosperar de forma contínua. Tipo, começar com X hoje, amanhã 2X, depois de amanhã 3X, depois 4X, e isso não ficar no efeito serrote, hora está em cima, hora está embaixo, ter uma continuidade de crescimento. Também
está totalmente relacionado com orgulho, no campo que nós estamos falando. E aqui, ó, aqui é muito importante entender, né, que o dinheiro, ele jamais, dinheiro, energia, e o dinheiro moeda, o dinheiro fluxo, tá, ele jamais responde à força. Né? É como se eu quisesse empurrar algo, ele não responde a isso. Aí eu empurrar algo para receber dinheiro, empurrar alguém ou alguma coisa para ter em troca o dinheiro não responde a isso. Ele responde à abertura. Se eu estiver aberto para isso, o contato ao qual eu estou buscando a minha renda financeira vai estar aberto também. É similaridade dos campos. Né? Ok? É importante entender que o dinheiro nunca responde à força. Ele responde à abertura. Essa é uma frase para a gente gravar. Né? E o orgulho não abre. Né? O orgulho é o contrário. O orgulho fecha. Né? Então, vamos lá. Eu vou acelerar um pouquinho, porque está pouco tempo. Eu acho que ainda tem uma ou duas coisas para falar aqui. Né? Então, por que mesmo sabendo disso tudo, na forma tridimensional do que é o orgulho, e tendo essa consciência, as pessoas não largam o orgulho? Justamente pelo que nós estávamos falando, e pelo que a Elis botou ali também, entendeu? Porque o orgulho não é um comportamento, ele não é um traço comportamental. Ele é um elemental de sobrevivência. A pessoa não larga o orgulho porque lá no fundo e inconscientemente, entendeu? Ela sente, bom, sem ele eu vou ser ferida de novo. Ela não está direcionando isso e colocando, assumindo o orgulho, né, por isso, entendeu? Mas inconscientemente, sem ele eu vou ser ferida de novo. Sem ele eu vou me expor demais. Sem ele, eu vou perder o meu valor. Olha o poder do inconsciente aí. A gente não está fazendo isso de propósito. Esse é um sentir. Porque se me perguntarem, eu não sou orgulhoso. Quem disse? Ah, sem ele eu vou ser ferido de novo. Sem ele eu vou me expor demais. Sem ele eu vou perder o meu valor. Sem ele eu vou ser dominado ou dominada. A nossa consciência interpreta a queda do orgulho como uma ameaça à nossa identidade. Olha só. E isso nos força, isso nos faz. Eu não quero perder a minha identidade. Eu não vou ser eu. E não é se subjugar, não é se, sabe? Não é nada disso. Entendeu? É entender que precisa haver um movimento, haver fluxo, para que a gente abra esse campo para ter plenitude. Vamos ver o que estão falando aqui. A Elis, vamos ver aqui. Baita podcast. Ah, obrigado, querida. Obrigado. Marta Pereira, gratidão sempre. Legal, a gente está aqui para isso. E aqui é uma troca, tá? Participem. A Elisa agradecendo também, obrigada. Isso aqui é uma troca, participem, interajam e tal. É importante isso aí, a gente está aqui, a gente não está largando um turbilhão de informações, a gente está conversando aqui, como sempre. Né? Então, o nosso inconsciente interpreta a queda do orgulho como ameaça à minha identidade. Olha para isso. Olha para isso, a influência do meio.
A influência do meio. Se eu movimentar diferente, se eu não me render à informação do meio, que é aquilo tudo que a gente já falou lá no começo, entendeu? Eu perco a minha identidade. E aí o que acontece? Mesmo não estando legal, mesmo estando sofrendo, vamos dizer assim, mesmo não estando numa boa, na condição A, B, X ou Y, financeira, ou relacionamento, emocional, ou pessoal, familiar, enfim, seja o que for, qual é a informação embutida? Abre aspas, é melhor eu sofrer assim ou viver fora de uma plenitude em que eu poderia estar inserido do que me sentir um fraco. Fecha aspas. E aqui é onde a Matrix mantém o controle. Aqui é esse ponto, esse exato ponto, entendeu? Em que ela convence o camarada de que essa prisão interna emocional é proteção e não prisão. E eu acredito. Olha o paradoxo do orgulho. O orgulho promete proteção. Né? Vai lá no Amansa Burro da psicologia, né? Assim como o ego, o orgulho promete proteção. Só que ele entrega, em troca da proteção, o isolamento. No sentir. Não é nem o isolamento físico. É o isolamento interno. O orgulho promete força, mas o que ele entrega, na verdade, o que ele gera é rigidez, endurecer o nosso coração. Falando assim, de uma forma mais, né, simplória. Né? E o orgulho nos promete autonomia. Eu sou livre para ser quem eu quiser, para fazer quem eu quiser, da forma que eu quiser. Eu não preciso aprender nada com ninguém. Eu não preciso me submeter no bom sentido. Eu não preciso, sabe? E ele te entrega bloqueio de crescimento. Para a gente ter uma ideia bem clara assim de como é que é a atuação do orgulho, assim, o orgulho ele é um invólucro que protege a ferida, só que ao mesmo tempo que ele está protegendo a ferida, ele está fechando a ferida dentro de um invólucro, ele está impedindo a cicatrização dela, ou seja, ela vai ficar eternamente aberta. Eternamente aberta. Enquanto essa ferida não é olhada, o orgulho vai permanecer como o guardião dela. Vamos pensar sobre isso? Vamos nos desancorar de verdade da Matrix, da ferramenta orgulho. Lembrando, orgulho não se quebra. O orgulho, a gente amadurece. O orgulho só começa a cair quando nós entendemos que vulnerabilidade não é fraqueza. Quando nós percebemos que pedir ajuda não diminui o valor de ninguém. Quando nós aceitamos que erramos e voltamos atrás, isso não anula a nossa dignidade. Nós temos sim que aprender que flexibilidade e movimento, isso é o poder real. E quando isso acontece, surge algo extremamente saudável dentro de nós, que é a dignidade consciente, ao invés desse orgulho defensivo que a gente manifesta. Nós estamos com o tempo faltando menos de 1 minuto, e eu quero encerrar, então, esse podcast com a seguinte frase, para a gente pensar.
O orgulho, ele nasce para proteger a dor. Mas ele só cai quando a consciência, a nossa consciência, ela fica mais forte do que o medo. Gratidão a todos, fiquem todos com Deus e até quarta-feira que vem com o nosso próximo Desancorando da Matrix. Tchau.